Amigos do YouTube, falamos aqui de Bálsamo novamente, mandando um abraço a todo o Brasil, para os amigos do YouTube. Como disse no vídeo anterior, disse a todos vocês, realmente a condenação do presidente Lula era evidente e, claro, como toda evidência, porque a gente já sabe que isso foi o ápice, a forma de um conluio, que começou com a cassação da presidente e culmina agora com a proibição, com a restrição de o presidente Lula vir a ser candidato. Ou seja, claramente ficou evidente no Brasil que as forças da direita expulsaram a esquerda das eleições. Ou seja, eles vão dar uma continuidade ao governo Temer. O governo Temer sai vencedor, porque apesar de ser um lixo, uma coisa esdrúxula, está apoiado por forças internacionais, pelos banqueiros, pelo partido do PSDB e por forças internas a serem levantadas. Eu tenho minhas dúvidas sérias sob o apoio do Exército e do Supremo Tribunal Federal. É evidente, se alguém está triste, que lá na frente, com certeza o Supremo Tribunal Federal vai liberar o presidente Lula. Vai liberar porque, já passado a eleição, a condição de candidato, não haverá necessidade de prender o presidente. Então ficará o dito pelo não dito, porque o projeto não é prender o presidente, é não permitir que ele seja presidente. É bem diferente. Para prender o presidente, haveriam de haver provas contundentes, provas sérias, provas definitivas, como uma fortuna no estrangeiro, contas bancárias e uma série de outros crimes que não foram encontrados. Então, a maneira pífia, ridícula que o tribunal agiu. Tenho pena desses desembargadores que conseguiram manchar sua honra, sua reputação. Eu não faria isso nem a poder de uma espingarda, preferia a morte, do que detonar a minha carreira de magistrado. Isso eu não faria em hipótese alguma, nem para exército, nem para direita e nem para grupo nenhum, nem para banqueiro, porque a gente tem que ter vergonha na cara. Infelizmente, esses desembargadores e o juiz Sérgio Moro provaram ao Brasil que não tem um pingo de vergonha na cara. Nada. Eles não têm condições morais de ser do nosso judiciário. Deveriam ser expulsos imediatamente do judiciário brasileiro, porque é um peso para ser carregado. Gente sem uma condição moral mínima. Porque realmente não existe um jurista, um advogado, uma pessoa que entende da lei que possa concordar com isso. Mas eu vou deixar claro ao Brasil, em poucas palavras, para não ser cansativo, que eu nunca vi na vida processos que acompanhem o calendário eleitoral. Este foi um processo que desde o seu início vem acompanhando um calendário eleitoral. Ele iniciou com a cassação de uma presidente, ele iniciou com crimes praticados contra o ex-presidente, muitos crimes, não foi um nem dois, e o juiz que praticou os crimes veio a julgar o próprio presidente, que é uma aberração jurídica, não pode ser considerada por ninguém no mundo que um juiz pratique crimes contra o réu. Isso eu acho que não tem sentido lógico. E depois culmina com esses desembargadores fazendo esse circo jurídico que fizeram. Circo jurídico por quê? Ele parte de uma tese que todas as testemunhas que denunciaram o presidente, de que aquele apartamento fora construído por presidente. Pode até ser. Ninguém duvida que pode ter sido construído para o ex-presidente, que a vontade fosse essa. Mas o fato é que se foi feito para isto, o fim disto não foi este. A finalidade foi esta, talvez, mas o fim não foi este. O fim é que o apartamento está penhorado, hipotecado e no nome da UAS. Desprezaram a inteligência do brasileiro.
acham que aqui é uma multidão de ignorantes e de analfabetos. Seu juiz, o senhor pode chamar alguém da sua família, seus irmãos, seus parentes de burro, mas eu não. E outros companheiros meus, jamais. Onde já se viu você partir da hipótese de que aquilo foi construído por presidente e por essa razão é dele? Veja bem, senhor juiz, o presidente teria todas as condições, se quisesse ficar com aquele triplex, de adquiri-lo de forma legal. Bastaria ele pegar o Instituto Lula e aquecer o dinheiro da própria OAS através de palestras e de outros tipos de receita e pagar os impostos devidos e adquirir um apartamento de forma lícita. O presidente tinha todas essas condições. Se ele fosse agir na ilegalidade, poderia agir na ilegalidade de forma legal, que não haveria como contestar. Não o fez. Se não o fez de forma legal, que era possível, e ele tinha meios para isso, por que o faria de forma ilegal? Para comprometer-se com a justiça? Para estragar sua carreira política a troco de uma porcaria de um apartamento? Diante dos crimes, diante daquela roubalheira que os senhores viram aí, seria o presidente um idiota a ponto de se sujar seu nome por um apartamento triplex frio, sem escritura, que não pode possuir, que não usufruiu, que nada fez? Ah, tenha paciência. É pedir para o brasileiro ter muita paciência. Eu não sei como, eu não entendo a posição da OAB no Brasil, não consigo entender como é que esses advogados, como é que essa instituição não tomou providência ainda de pedir alguma providência para que se afaste esses juízes do caso e para que a gente retorne à democracia. O Supremo Tribunal já mostrou também que faz parte do golpe. Porque se não fizesse parte desse golpe, já teria afastado o presidente Temer, já teria voltado a presidente Dilma ao comando do país. Porque aquilo foi uma aberração jurídica, uma calamidade onde o Supremo Tribunal deu guarida, deu condições para que ocorresse. Tudo isso é uma montagem do capital internacional, dos Estados Unidos, ligado com o Exército Brasileiro e a maçonaria. Nada mais, nada menos. O Brasil acabou de afundar a sua democracia em nome de uma direita fraca, podre, corrupta, desonesta. É isso que eles são. Desonestos, corruptos e ladrões. Todos eles. É o que eu cheguei à conclusão. Vocês, brasileiros, avaliem com cautela para ver as medidas que estão sendo tomadas pelo presidente Temer, que a guarida que vem sendo dada pela justiça a esse vagabundo ladrão e aos seus comparsas, e pela sociedade em geral, pela OAB, pela indústria brasileira, por todos esses que representam as elites do Brasil, que estão financiando essa pouca vergonha. Gostaria de dar um abraço a todos vocês do Brasil e dizer que vocês podem comandar o Brasil, mas eu não respeito a sua autoridade, porque é uma autoridade de ladrões, de vagabundos e de golpistas. É isso que eu tenho a dizer. Um abraço ao Brasil, do Edson Borges.